Miguel tinha 38 anos quando a vida, num espaço demasiado curto de tempo, se desmoronou. O casamento, que durante anos parecia sólido, ruiu numa sequência de discussões, silêncios e acusações veladas que terminaram num divórcio frio, sem abraços nem despedidas dignas de um fim partilhado. Ao mesmo tempo, a carreira a que se tinha dedicado com rigor e noites sem dormir deixou de existir. A empresa faliu, os projetos secaram, os colegas desapareceram como se nunca tivessem partilhado a mesma sala. Quando se deu conta, Miguel tinha perdido não só uma relação, mas também a identidade profissional que durante anos o definira. Foi nesse vazio que surgiu a decisão de voltar a Guimarães, a cidade onde crescera, mas da qual fugira ainda jovem, convencido de que nunca mais precisaria de olhar para trás. A viagem de regresso não tinha nada de triunfal, era uma marcha forçada, quase um exílio autoimposto. Para muitos, voltar à casa de infância podia ser um gesto de conforto. Para Miguel, significava encarar as ruínas emocionais que tinha evitado durante anos. Cada rua estreita, cada pedra antiga parecia sussurrar-lhe que não havia futuro, apenas um passado repetido até à exaustão. A casa estava como a tinha deixado, paredes gastas, janelas que rangiam com o vento, móveis cobertos de pó. O silêncio não era apenas ausência de vozes, mas um peso físico, uma presença opressiva que o seguia de divisão em divisão. Miguel sentia que vivia dentro de um corpo morto de memórias, e cada canto da casa era um espelho das suas próprias falhas. O frigorífico vazio, o jardim abandonado, os relógios parados, tudo parecia confirmar que o tempo, ali, se tinha recusado a avançar. Nos primeiros dias, limitou-se a sobreviver. Acordava tarde, aquecia café morno, olhava pela janela sem ver nada de novo. O jardim, que em tempos fora o orgulho da família, transformara-se num amontoado de ervas daninhas, arbustos secos e árvores mutiladas pelo abandono. As flores que a mãe cultivara com cuidado tinham desaparecido, substituídas por um caos de raízes e folhas mortas. Miguel via naquele cenário a imagem perfeita da sua própria vida, um espaço que já tivera cor e energia, mas agora era apenas cinza e estagnação. Foi nesse contexto que decidiu contratar alguém para cuidar do jardim. Não era vaidade nem desejo de beleza. Era, sobretudo, incapacidade de lidar com mais um reflexo da sua decadência. Procurou anúncios discretos na internet e encontrou um que parecia banal: serviços de jardinagem, estudante, flexível, de confiança. O nome destacado era simples: Tomás. A idade, 22 anos. Miguel hesitou. O contraste era demasiado evidente. Ele, com quase 40 anos e uma vida em ruínas. O rapaz, jovem, provavelmente cheio de planos, de futuro. Mesmo assim, enviou uma mensagem curta. Um gesto quase automático, como quem atira uma pedra a um poço sem fundo apenas para ouvir o som da queda. A resposta chegou rápido, educada, direta. Tomás propôs visitar a casa no dia seguinte, às 8 da manhã. Miguel pensou em cancelar, em inventar uma desculpa, em manter-se fechado na sua solidão. Mas não o fez. Talvez fosse a curiosidade. Talvez fosse a esperança mínima de que alguém, mesmo um estranho, pudesse interromper o ciclo sufocante do silêncio. Na manhã seguinte, antes de ver o rapaz, ouviu o som de uma bicicleta a travar junto ao portão. Miguel observou pela janela. Tomás entrou no jardim com uma naturalidade desconcertante, como se aquele espaço de abandono não o intimidasse. Apresentou-se com um sorriso contido, sem a menor arrogância, e começou a percorrer o terreno. Os olhos não denunciavam julgamento, apenas uma avaliação prática. Depois de alguns minutos, falou com calma: vai demorar, mas consigo dar vida a isto outra vez. Miguel ficou em silêncio, dividido entre a descrença e uma centelha de esperança. Havia algo naquela frase, na serenidade do tom, que o provocou. O rapaz não estava apenas a falar de plantas. Ou pelo menos era assim que soava. Como se, por baixo da superfície, tivesse lançado um desafio: dar vida ao que parecia morto, dentro e fora do jardim. Essa ideia ficou a ecoar. Miguel não sabia se queria acreditar nela, mas não conseguiu ignorá-la. O jardim continuava seco, a casa continuava fria, mas a presença de Tomás introduziu uma fissura nesse silêncio total. Uma fissura que podia significar perigo, ou podia significar começo. E Miguel, mesmo sem admitir em voz alta, sentiu-se inquieto com essa possibilidade. O primeiro dia de trabalho de Tomás no jardim não trouxe milagres visíveis, mas trouxe algo mais perturbador: movimento. Miguel, habituado ao silêncio denso da casa, de repente ouviu o som de tesouras a cortar galhos, de raízes arrancadas, do arrastar do balde cheio de água. Eram ruídos banais, quase imperceptíveis, mas quebravam a monotonia que o vinha a sufocar. Miguel observava da janela, tentando convencer-se de que estava apenas a vigiar o serviço, quando na verdade estava a vigiar o próprio vazio a ser invadido. Nos primeiros dias, Tomás falava pouco. Trabalhava de mangas arregaçadas, ausente em música que saía baixa do telemóvel, focado em limpar o caos da terra. Miguel limitava-se a acenar ou a levar-lhe uma garrafa de água, mas já nesses gestos simples havia um desconforto intrigante. A presença daquele jovem obrigava-o a medir cada movimento, cada palavra. Era como se alguém tivesse colocado um espelho no meio da sua vida, refletindo não apenas a casa abandonada, mas também o cansaço que trazia dentro. A primeira conversa real aconteceu junto à ameixeira velha, que resistia ainda no canto do quintal. Tomás examinou os ramos e comentou, com leveza surpreendente: deve ser podada na lua minguante, é quando a árvore responde melhor. Miguel, quase em tom de desafio, perguntou se acreditava mesmo nessas coisas.
O rapaz não se ofendeu, não recuou, sorriu e respondeu: acredito que tudo tem o seu tempo. E que respeitar esse tempo ajuda. Mesmo que não entendamos tudo. A frase, tão simples, ficou presa em Miguel como uma provocação. Passou o resto da noite a pensar nela, sem saber explicar porquê. Com o passar das semanas, a rotina ganhou contornos novos. Tomás chegava cedo, o som do portão a abrir tornava-se o sinal de que o dia começava. Miguel, que antes acordava tarde e sem pressa, começou a levantar-se mais cedo só para escutar os passos ligeiros no quintal. O jardim, embora ainda longe de recuperar a antiga vida, já não era apenas um espaço morto. O silêncio, antes pesado, transformava-se em ruído vivo, o vento nas folhas, os pássaros que regressavam, a água a correr demasiado tempo da mangueira esquecida. Numa dessas manhãs, Tomás trouxe uma muda de lavanda. É sobra. Plantei em casa, achei que combinava aqui, disse, enquanto cavava um pequeno buraco na terra endurecida. Miguel observou, e o gesto de enterrar aquela planta parecia mais profundo do que um simples trabalho de jardinagem. Era como se o rapaz estivesse a enterrar esperança no mesmo solo onde Miguel só via falhanços. A lavanda pequena, frágil, tornou-se inesperadamente um símbolo de algo que ele não conseguia nomear. As conversas começaram a ganhar espaço. No alpendre, ao partilhar um café improvisado, falavam de livros, de filmes antigos, de histórias que Miguel julgava esquecidas. Tomás falava da faculdade, dos trabalhos pesados, dos sonhos ainda em aberto. Miguel respondia pouco, mas escutava com atenção rara. A leveza com que o rapaz via o mundo era quase uma afronta. Como era possível falar de futuro com tanta naturalidade quando tudo nele próprio parecia ter ficado para trás? Essa diferença de olhares despertava nele uma mistura de fascínio e desconforto. Houve dias de chuva em que Tomás não apareceu. E nesses dias Miguel percebeu o quanto se habituara à sua presença. A casa voltava a ser grande demais, fria demais, e o jardim parecia mais morto do que nunca. Pela primeira vez em anos, sentiu falta de alguém com quem não precisava de explicar tudo, alguém que simplesmente ocupava espaço com naturalidade. Essa ausência temporária foi mais reveladora do que a presença constante. Quando Tomás regressou após um desses intervalos, Miguel não resistiu e perguntou, quase sem pensar: gostas mesmo disto? De mexer na terra, de sujar as mãos? O rapaz respondeu sem hesitar, com um brilho calmo nos olhos: gosto do que cresce. Gosto do que demora. Miguel ficou em silêncio, mas dentro de si algo mexeu. Essa resposta soava como uma acusação disfarçada, uma promessa implícita, uma metáfora que ele não queria admitir. Cada dia que passava tornava-se mais difícil para Miguel separar o trabalho no jardim das mudanças subtis em si mesmo. Já não era apenas a poda de uma árvore ou o arranque de uma erva daninha. Era o seu próprio corpo a reagir, a mente a reorganizar-se. Descobriu-se à espera, a contar minutos para ouvir o portão a abrir. E quando o rapaz chegava, percebia que o simples som dos passos no quintal bastava para quebrar o peso invisível que o vinha a esmagar desde o fim do casamento e da carreira. Miguel repetia para si que não era amor. Recusava-se a acreditar nisso, repetindo a frase como um mantra de defesa. Mas as conversas, os olhares casuais, a paciência quase provocadora de Tomás eram sementes lançadas num terreno que ele julgava estéril. E a verdade inquietante é que já não conseguia ignorar o crescimento dessas sementes dentro de si. Durante algum tempo, Miguel conseguiu convencer-se de que ninguém reparava. O portão a abrir todas as manhãs, o jovem de bicicleta a entrar no jardim, os dois a conversar no alpendre, parecia-lhe que eram apenas detalhes invisíveis aos olhos dos outros. Mas Guimarães não é uma cidade onde as coisas passem despercebidas por muito tempo. As ruas estreitas funcionam como corredores de ecos, e cada gesto é amplificado por olhares atentos. O primeiro sinal veio de forma quase inocente. Ao regressar da padaria, cruzou-se com o vizinho da frente, o Sr. Álvaro, sempre encostado à vassoura como se varresse a calçada do mundo inteiro. Entre um cumprimento e outro, soltou uma frase com um meio sorriso: sabe como é, a cidade é pequena. Todos reparam. A frase não trazia insulto explícito, mas a entoação bastou para Miguel sentir a pele a arder. Não houve acusação direta, apenas um subtexto frio, como uma lâmina escondida. E foi esse subtexto que começou a corroer-lhe a tranquilidade. Nos dias seguintes, os sinais multiplicaram-se. Uma vizinha mais velha deixou escapar um comentário aparentemente banal sobre como o jardim estava a ganhar vida demais. No café, duas pessoas baixaram a voz e olharam na direção dele assim que entrou. Até a senhora da mercearia, que sempre o tratara com simpatia, passou a medir as palavras, como se cada gesto fosse agora pesado antes de ser entregue. Nada de frontal, nada que pudesse ser apontado como ofensa, mas um constante sussurro invisível, como se a cidade falasse por entre dentes. Miguel começou a sentir que cada passo era observado. O simples ato de abrir a janela e acenar a Tomás parecia de repente carregado de significado perigoso. A rotina que antes lhe dava alívio tornou-se motivo de inquietação. Cada vez que escutava a bicicleta a travar diante do portão, sentia simultaneamente o impulso de correr para o receber e o medo de ser visto. Essa contradição instalou-se nele como uma doença silenciosa.
Tentou disfarçar, reduzir os gestos, encurtar as conversas, evitar partilhar cafés na varanda. Tomás percebeu a mudança, claro, mas não perguntou de imediato. Continuava a trabalhar no jardim com a mesma serenidade, mas havia um silêncio diferente entre os dois, um silêncio pesado, quase acusatório. Miguel fingia que nada acontecia, mas dentro de si sabia que estava a recuar não por vontade própria, mas por causa do peso dos outros. O episódio decisivo aconteceu numa manhã clara. Enquanto Tomás mostrava um pequeno rebento que nascera junto à ameixeira, Miguel respondeu de longe, da janela, sem se aproximar. Depois vejo, disse, num tom frio que não era dele. O rapaz hesitou, manteve-se por uns segundos em silêncio e depois voltou ao trabalho sem insistir. Foi nesse instante que Miguel percebeu o tamanho da distância que se estava a abrir, não apenas no jardim, mas dentro dele. Poucos dias depois, Tomás deixou de aparecer. Não houve mensagem, nem aviso. O portão permaneceu fechado, o jardim silencioso, e Miguel ficou sozinho diante da própria escolha. Tentou convencer-se de que era melhor assim, que estava a evitar complicações, que se estava a proteger. Mas cada noite, ao olhar o caderno onde costumava escrever fragmentos de pensamentos, só encontrava vazio. O que antes parecia um refúgio transformou-se num espelho cruel. Quanto mais se escondia, mais percebia que o silêncio da cidade tinha se tornado o seu próprio silêncio. Os dias sem Tomás arrastaram-se com um peso insuportável. O jardim voltou a parecer morto, apesar de as plantas estarem lá. As ervas daninhas não tinham regressado, mas a ausência de movimento, de presença, tornava o espaço mais desolador do que nunca. Miguel caminhava de um lado ao outro, incapaz de escrever, incapaz de dormir em paz. Sentia-se covarde, dominado por olhares que talvez nem existissem, mas que dentro da sua mente tinham adquirido a força de uma multidão. Não havia insultos gritados, não havia confrontos abertos. Havia apenas insinuações, meias frases, olhares prolongados. E isso bastava para corroer-lhe a confiança, para o empurrar de volta à sombra de onde pensava ter saído. O que mais doía não era a malícia dos outros, mas o facto de ele próprio ter acreditado nela, de ter deixado que vozes alheias se tornassem mais fortes do que a sua própria. Quando finalmente percebeu que Tomás não voltaria de imediato, sentiu uma mistura de alívio e desespero. Alívio porque o silêncio do jardim parecia protegê-lo das suspeitas. Desespero porque esse mesmo silêncio provava que tinha perdido mais uma vez, não por acaso, mas por medo. A cidade não precisava de gritar. Bastava sussurrar. E Miguel já estava a ceder. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento de Tomás, Miguel tentou convencer-se de que a ausência era um alívio. Dizia a si mesmo que a rotina de antes era suficiente, que viver sem olhares, sem gestos, sem suspeitas era melhor. Repetia como um mantra que a invisibilidade era proteção, que ser neutro, transparente, quase inexistente, era a única forma de sobreviver numa cidade onde cada esquina tinha olhos. Mas quanto mais tentava acreditar nessa mentira, mais claro se tornava o vazio que o cercava. O silêncio não lhe trazia paz, trazia apenas o peso insuportável de uma vida amputada. O jardim voltou a ser apenas um cenário, não um lugar. Miguel caminhava entre as plantas sem sentir nada, tocava na lavanda que Tomás tinha deixado como se fosse uma relíquia de outra existência. O cheiro, antes suave, agora parecia uma provocação, lembrando-lhe o que escolhera perder. As noites tornaram-se longas e opressivas. Escrevia frases soltas num caderno, mas as palavras eram repetições cansadas. Medo, vergonha, fuga. Era como se estivesse a ditar a sua própria sentença. A cidade não precisava de lhe lançar pedras. Ele próprio se encarregava de construir os muros. Sentia-se prisioneiro dos olhares que talvez já nem existissem. Mas o medo de ser visto, o medo de confirmar as suspeitas, crescia como erva daninha dentro dele. Até os gestos mais simples, como abrir o portão ou varrer a entrada, pareciam agora perigosos. A vida resumia-se a esconder-se daquilo que não tinha coragem de enfrentar. Foi nessa espiral de auto-engano que percebeu o absurdo. Não eram as frases dos vizinhos que o destruíam, eram as vozes que ele próprio alimentava na sua cabeça. O verdadeiro inimigo não estava fora, estava dentro. Era ele quem prolongava cada sussurro até se tornar um grito ensurdecedor. Era ele quem repetia as palavras nunca ditas, até acreditar nelas como verdades inquestionáveis. E essa revelação, dolorosa e quase cruel, foi o que o empurrou para o limite. Numa manhã de domingo, depois de uma noite sem dormir, encontrou à porta da casa uma pequena sacola. Dentro havia uma muda de manjericão e um bilhete curto. Às vezes é preciso escavar um pouco, para que a raiz não morra. Não havia assinatura, mas não precisava. O gesto tinha a marca inconfundível de Tomás.
Miguel segurou a planta nas mãos durante longos minutos, incapaz de decidir se aquilo era um recomeço ou uma provocação. O coração batia-lhe como se tivesse sido apanhado em flagrante. Naquela mesma tarde, escreveu uma mensagem curta: "Se quiseres falar, estarei aqui amanhã às 10. Não esperava resposta. Preparou-se para o silêncio. Mas no dia seguinte, à hora marcada, Tomás apareceu. Sem ferramentas, sem mochila, apenas ele. Sentaram-se juntos no banco de pedra sob a figueira. O silêncio prolongou-se, denso, quase insuportável. Miguel sabia que tinha de falar, mas as palavras pesavam como correntes. Finalmente, com voz baixa, deixou escapar: "Não foi justo o que fiz." Tomás não reagiu de imediato. Esperou, com a paciência de quem sabe que o essencial vem devagar. Miguel continuou, tropeçando nas frases: "A verdade é que sempre fugi. A vida inteira. Evitei confrontos, fiz o que esperavam de mim. E quando tentei ser diferente, perdi tudo. O casamento, o trabalho, a minha própria coragem. E agora, quando algo começa a fazer sentido outra vez, escondo-me de novo. Não por ti, mas por medo do que os outros veem, ou do que tu possas ver em mim." Tomás escutava sem interromper, mas os olhos diziam mais do que qualquer resposta. Era como se estivesse a segurar um espelho diante dele, obrigando-o a encarar-se sem máscara. Miguel respirou fundo, sentindo o peso da confissão. Pela primeira vez em muitos anos, não estava a desempenhar um papel, não estava a construir desculpas. Estava apenas a expor a fragilidade nua daquilo que era. "Não sei o que somos", disse por fim, "só sei que contigo aqui as coisas pesam menos." A frase saiu trêmula, mas verdadeira. Tomás esboçou um sorriso pequeno, quase imperceptível, e respondeu com calma: "Não precisamos de saber tudo agora. Mas precisamos de parar de fugir." Nesse instante, Miguel percebeu a dimensão do que acabara de acontecer. A cidade podia continuar a sussurrar, os vizinhos podiam continuar a olhar de lado, mas nada seria mais opressivo do que a sua própria mentira. O medo ainda estava lá, mas já não era absoluto. Pela primeira vez em anos, tinha dito em voz alta o que realmente sentia. E essa honestidade, frágil e incerta, era mais libertadora do que qualquer invisibilidade. Na semana seguinte ao desabafo, algo mudou na forma como Miguel e Tomás ocupavam o espaço. Já não havia máscaras nem silêncios forçados. A sombra do medo ainda pairava, mas a decisão de falar em voz alta tinha aberto um caminho novo. Foi Tomás quem sugeriu, uma manhã clara, enquanto observava o quintal: "Já pensaste em plantar árvores de verdade? Algo que fique. Algo que dure." Miguel hesitou. Nunca lhe ocorrera tal coisa, pois sempre vivera com a sensação de que nada em si podia ser duradouro. Mas havia naquela proposta uma provocação silenciosa. E se acreditar fosse já um ato de coragem? Foram juntos ao viveiro local. Escolheram uma pereira e uma oliveira. Tomás explicou a lógica: a pereira cresce rápido, dá frutos cedo. A oliveira é lenta, mas resiste séculos. Uma compensa a outra. Miguel ouviu em silêncio, mas sentiu que aquelas palavras descreviam algo maior do que simples árvores. Quando voltaram, passaram o dia a preparar o solo. Arrancaram pedras, limparam raízes antigas, observaram a direção do sol. Miguel, que até há pouco tempo se via incapaz de levantar cedo, trabalhava agora com uma energia estranha, como se cada gesto fosse um pacto com o futuro. O momento de colocar as mudas na terra foi quase ritual. Tomás ajoelhou-se, ajeitou o tronco, apertou a terra com as mãos firmes. Miguel imitou, sentindo pela primeira vez o cheiro da terra como algo vivo, não como um peso morto. Quando terminaram, ficaram a olhar para os caules frágeis, erguidos contra o céu, vulneráveis e fortes ao mesmo tempo. "Agora é só cuidar", disse Tomás, e a simplicidade da frase atingiu Miguel como um aviso e uma promessa. Na tarde seguinte, o inesperado aconteceu. Bateram à campainha. Era Dona Maria, a vizinha da esquina, conhecida pelo olhar inquisitivo e pela língua afiada. Trazia nas mãos uma travessa coberta por um pano colorido. "Fiz bolo de maçã a mais. Achei que podiam gostar." Entrou 2 passos, olhou em volta, e por um instante Miguel sentiu o corpo endurecer, como se esperasse a crítica habitual. Mas ela limitou-se a pousar a travessa sobre a mesa e a dizer: "Está bonito aqui. Mudou muito. Plantado com amor, sempre dá fruto, mesmo que leve tempo." Depois, saiu sem esperar resposta. Miguel e Tomás ficaram imóveis, incapazes de reagir de imediato. Foi Tomás quem quebrou o silêncio, rindo baixinho: "Acho que isso foi uma espécie de bênção disfarçada." Miguel respondeu quase sem acreditar, ou um sinal de que afinal há mais gente a ver, mas de outra maneira. Sentaram-se no alpendre e comeram o bolo, sem discutir o que significava. Não era necessário. A mensagem estava clara, a aceitação podia vir onde menos se esperava. A partir desse dia, o jardim ganhou um ritmo próprio. Não era apenas o espaço físico a florescer, era também a rotina deles a ganhar consistência. Passaram a fazer pequenas refeições juntos, a planear canteiros, a partilhar silêncios que já não eram pesados, mas plenos. Miguel descobriu que já não desviava o olhar quando alguém passava na rua. Respondia aos cumprimentos com naturalidade, como se a vergonha tivesse perdido força. Não havia declarações grandiosas, nem promessas. Havia apenas presença, uma presença concreta que não precisava de ser explicada. Numa tarde luminosa, enquanto regavam as árvores recém-plantadas, Miguel olhou para os troncos finos e pensou que talvez nunca visse a pereira dar os primeiros frutos, nem a oliveira tornar-se robusta.
Mas, pela primeira vez, isso não lhe importava. Plantar era já acreditar. Não se tratava de futuro garantido, mas de deixar raízes, de aceitar que a vida podia crescer para além do medo. E foi nesse instante, sob a figueira antiga e ao lado do rapaz que desafiara os seus silêncios, que Miguel entendeu: o verdadeiro começo não estava em fugir do julgamento alheio, mas em parar de fugir de si próprio. O jardim, antes símbolo do abandono, tornara-se agora um território de resistência e esperança. E cada nova raiz, enterrada na terra ainda úmida, era a prova silenciosa de que a vida, apesar de tudo, podia sempre recomeçar.